entendeu? Então, salve galera do canal. Hoje Ô, vamos falar sobre as rodas do ano, sobre os sabás. E hoje estamos aqui com a Diana, o Lux Fênix e com o Ganesha. Então, Lux Fênix, o que é que você me diz? O que são as rodas do ano? Como isso funciona? Conte pra gente um pouquinho aí. na verdade, não são as rodas do ano, é uma roda só, né? Bom, você pode criar até a sua, se você quiser, mas essa que a gente vai falar é uma roda tradicional, né, da cultura celta, né? Não sei se vocês sabem que os celtas foram, né? Foi um povo que viveu ali na Irlanda, na Inglaterra, Portugal, Espanha e parte ali da França, etc. E tal, até a chegada dos romanos, né? E a parte mística deles, os grandes sacerdotes, são aqueles famosos druidas aí que você vê falar em filmes, não sei o quê, que é o druida, né, um druida. Eram os grandes sacerdotes, os grandes iniciados do povo celta. Né? Bom, isso posto, ao contrário de outras religiões, né, como você vê o cristianismo, o budismo, as religiões, como é que fala, indianas, né, etc. e tal, existe aquele avatar, né, aquele grande profeta ou aquele grande líder que aparece, né, e que dá a base filosófica e de regras, às vezes, né, e tal, coisa daquela religião, como Buda, como Krishnamurti, enfim, né, esse pessoal todo aí, Maomé e o próprio Jesus Cristo, etc. e tal, são os fundadores, vamos dizer assim, daquele movimento que gerou posteriormente as religiões. Mas antes disso tudo, antes dos romanos se tornarem a potência que eles se tornarem e depois dominar toda a Europa, né? Esse povo celta, ele vivia muito ligado à natureza, né? Então, não houve um grande líder, um grande profeta, um grande avatar que criou a religião dos celtas e dos druidas, né? Eles foram, à medida que eles iam convivendo com a natureza, né? As estações da natureza, as manifestações da natureza, a chuva, o sol, o inverno, enfim, a colheita, o plantio, a colheita, etc. e tal, eles foram criando em torno disso a sua religião, não é? Os seus deuses, as suas coisas. Isso também, de certa forma, afetou os povos germânicos, né? Ali da Alemanha, da Áustria, da Suécia, da Noruega e da Finlândia também, né? Não da mesma forma, mas eles também comungavam com esse mesmo tipo de, de filosofia, etc. Tanto é que não existe um avatar, não existe aquele grande líder que gerou as religiões nórdicas, né? Também é a mesma coisa, foram surgindo à medida que eles iam convivendo com a natureza. Então, quando tudo estava muito ligado, né, às estações do ano, né, a movimentação que acontecia durante o ano, né, o ato de você ter o inverno, aí você tem que guardar comida, etc. e tal. No inverno também, provavelmente, as pessoas morriam, né, porque naquela época, nós estamos falando coisas de 3, 4 mil anos atrás, né? Então, naquela, ou talvez até, por aí, uns 3 mil anos atrás. E, quer dizer, então, naquela época, no inverno, provavelmente muita gente morria, né? Então, inclusive, por isso que o inverno virou o símbolo da morte, o símbolo do fim do ano, e onde tem o primeiro sabá da roda do ano, que é o fim do ano e o início do outro, que é o Samhain ou Samhain, e depois vem a sequência, aí vem a esperança do ressurgimento das folhas, das coisas, né, a época da colheita, a época da primavera, onde tudo flore, depois vem a época que vem o sol, o verão, né, onde há as festas, inclusive naquela época eles costumavam fazer festas e rituais, inclusive, que tinham até sexo, inclusive, dentro desses rituais, né? Que é a fertilidade,
né? Tem a deusa e o deus da fertilidade, etc. E tal, papá. E isso vai se encaminhando para o outono, quando ainda essa é a última colheita, etc. E tal, é a hora de armazenar, né? A comida para o inverno, etc. E tal. Então, em torno disso, eles criaram o que eles chamam de roda do ano, ou Well of the Year, né? Que são as festas, né? Que eles chamam de sabás, e não confundir com as festas da lua, que são esbás, né? Então, essas, principalmente as 8 festas principais ao torno do ano, que são, começa com o Samhain ou Samhain, depois tem o Iuli, o Imbolc, Ostara, que é a primavera, Beltane, depois Lita, Lugnasad, e por fim Mabon, e depois retornamos a Samhain ou Samhain. Então, roda justamente para que é uma espécie de calendário, né? Inclusive você já sabe quando é que vai ser o plantio, quando vai ser a colheita, quando é a época de fazer, como é que se diz, as preparações, etc. E tal. E cada um desses sabás tem suas próprias cores, tem seus próprios ritos, as comidas, as bebidas da época, né? E a gente vai discutindo isso mais um pouco. Aí deixa vocês falarem um pouco, eu já falei bastante. Eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, Lux, com relação à roda do ano, né? Que eu acho muito importante. O Cunningham, que né, é um dos escritores mais conhecidos, que fala sobre a questão da Wicca, né? Porque hoje engraçado que se fala que é a roda do ano Wicca, mas não é a roda do ano Wicca, tá? Porque várias linhas dentro da bruxaria celebram a roda do ano, né? A bruxaria tradicional, a estregueria, né? Todo mundo celebra a roda do ano, porque a roda do ano, como o Lux falou, ela está totalmente conectada com a natureza, e era assim que os povos viviam antigamente, né? Porque como eles viviam da colheita, a sua relação era diretamente ligada com a natureza. Então, como eles recebiam essa colheita, o tempo do inverno, eram basicamente conectados com as estações do ano e com os solstícios e os equinócios, né? A gente tem 4 sabás maiores, 4 sabás menores, né? Que são diretamente conectados. E o que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Quando a gente fala de magia, a gente está falando de dois... Hoje a gente tem, basicamente, eu diria que duas linhas, né? As pessoas que vêm das escolas iniciáticas, os bruxos que estão nas escolas iniciáticas, e os bruxos que praticam a bruxaria. Nas escolas iniciáticas, não se fala, né, infelizmente, dessas celebrações. Né? Se alguém fala muito pouco, praticamente não menciona, né? Quem mais fala são as linhas que trabalham com a bruxaria. E eu acho super importante, eu falo como bruxa, né? Eu estou nos dois lados, né? Estou lá trabalho com as escolas iniciáticas e trabalho com a bruxaria. Eu acho fundamental trabalhar a natureza. Tem uma coisa que eu sempre digo: nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos formados pela natureza. É um tripé, né? Crowley já diz, né? Nós somos estrelas, né? E nós somos feitos do pó das estrelas. Dentro da alquimia, todas as substâncias que formam o universo, que formaram o universo, elas estão em nós também. E eu acho muito estranho quando eu ouço algumas pessoas que falam que não tem nenhuma conexão com a natureza. Eu como mulher, né, para mim isso é algo muito mais forte, porque nós estamos conectadas com a Lua, né, com as fases da Lua, né, e a gente para e observa a natureza. O planeta Terra é 80% água, e o ser humano também é 80% água, né? E quando a gente pensa na Lua, a Lua ela vai afetar essas marés.
E não só a Lua, as estações do ano também afetam as nossas águas, afetam o nosso comportamento. E eu acho muito estranho quando alguém, e eu já ouvi, né, de muitos magistas, que celebrar a roda do ano é uma besteira. Eu acho que o homem se colocou, não sei se vocês concordam comigo, meninos, que o homem se colocou numa posição de supremacia dentro da natureza, sendo que nós não temos essa supremacia. Nós temos diferenciações, porque em alguns aspectos um leão ele é muito mais poderoso do que nós, né? Em outros aspectos nós somos mais poderosos do que alguns animais, né? Mas eu acho que nós somos diferentes e o ideal seria que nós vivêssemos em harmonia com toda a natureza, porque nós somos 100%, não é nem 99, 99,9, não, nós somos 100% dependentes da natureza. Se acontece alguma coisa, se dá uma coisa muito ruim, se dá ruim aí, e a gente perde a natureza, e a gente fica achando que a gente é super, né? Nós somos autossuficientes, a gente morre. A gente depende 100% da natureza. E tudo que afeta essa natureza, afeta nós também, porque nós também somos natureza. E o que eu acho muito triste é que o homem se esqueceu disso, o homem se desconectou dessa natureza, então, assim, ele não consegue hoje olhar e entender qual é a importância de se celebrar a roda do ano. Celebrar a roda do ano é se reconectar com a nossa ancestralidade, é se reconectar com a natureza, com esses movimentos que fazem parte da gente, né? Que resultam no que nós somos. Luke, você ia falar alguma coisa? Não, só me deu coceira no olho. Ah, tá. Então, eu acho assim, eu acho estranho, né, que a gente perca essa conexão. Eu sou fiel à roda do ano, eu celebro a roda do ano porque eu acho que é a minha conexão com a minha raiz, com o que eu realmente sou. Né? Eu queria até ouvir de vocês, né, a opinião de vocês sobre isso que eu disse. Frater Ganesha. Então, eu achei interessante isso que você falou a respeito do Aleister Crowley, de que todo homem e toda mulher é uma estrela. De fato, todo homem e toda mulher é uma estrela. Se você for parar para analisar a respeito do que a ciência fala, de como a vida surge, e que a gente nada mais é do que um conjunto de elementos químicos que surgiram de explosões, de supernovas, em que a vida surge a partir disso, e que todos os elementos que existem no ser humano também estão no universo. A gente para refletir que de fato existe esse aspecto que também tudo que está fora é como que está dentro, assim como tudo que está dentro é como que está fora, como fala o axioma hermético. E Perdeu a linha do raciocínio? perdi a linha. Você quer falar um pouco, Lucas? Bom, eu diria que a grande doença da nossa época, não é a desconexão do homem com a natureza. Todos os problemas que nós estamos vivendo atualmente vêm principalmente, né, entre outras causas secundárias, da desconexão do homem com a natureza. Né? Tem gente que realmente, e nós perdemos totalmente o contato. Né? Nós, quando eu falo, digo assim, a humanidade, eu não, né? Eu estou extremamente conectado o tempo todo. Né? Agora, só para ilustrar aquilo que eu ia falando, é importante dizer que no hemisfério sul nós temos os sabás invertidos em relação ao hemisfério norte. Né? Por exemplo, agora eles estão comemorando lá, estão indo Beltane, né? Que eles estão lá, e nós aqui comemoramos há poucos dias o Samhain, né? Então sempre há uma inversão,
né, porque aqui as estações estão invertidas em relação ao hemisfério norte. O que é interessante observar nessa questão é que a Igreja Católica, não vai aí uma crítica, né, eu estou só contextualizando um fato. A Igreja Católica, quando começou na esteira da invasão do Império Romano, porque vamos lembrar, o Império Romano invadiu praticamente toda a Europa, inclusive chegou bastante lá para o norte. Os germânicos deram uma bela de uma segurada, até que, acho que foi depois de Cômodos, alguma coisa assim, eles resolveram então estabelecer a Pax Romana, né, e fizeram um acordo lá com os povos germânicos, e eles não invadiram praticamente ali para um pouco além da Alemanha não chegar, mas na parte aqui, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles pegaram tudo, né? Então, depois que houve a decadência do Império Romano e ele foi substituído pela Igreja Católica, isso é muito importante notar, porque na verdade o Papa nada mais é do que o imperador que nunca morre, né? Ele substituiu o César, né? Então a Igreja Católica, aproveitando esse domínio que o Império Romano já tinha estabelecido na Europa, ela pensou em fazer isso e conseguiu, né, substituir essas religiões chamadas pagãs, né, inclusive colocando seus feriados em cima dos feriados pagãos, né? Como até antes de nós iniciarmos essa gravação, eu estava conversando com a Diana, ou com a Sora Diana, já que, if you wish, nós estamos justamente comentando que o Natal, que está em cima do Iule, né, tem as mesmas cores do Iule, tem as mesmas comemorações, as mesmas comidas, etc. e tal. Foi uma forma que a Igreja Católica achou para impor, né, o seu controle, o seu domínio, foi justamente ir substituindo, e também para evitar uma certa relação, porque aí o pessoal já, bom, estamos comemorando, é a mesma coisa, né? Então, pá, e assim foi, até que hoje em dia as religiões pagãs estão em nichos, né? Não é mais aquilo que era antigamente, antes dos romanos, que era praticamente boa parte da Europa Ocidental era toda pagã, né? E seguiam essas religiões. E só para complementar, por exemplo, a hora de dormir e a hora de levantar, que engraçado que a medicina chinesa observa isso, né? Está muito ligada com a lua, não é? Nós, na barriga da nossa mãe, nós já estávamos sofrendo a influência do ciclo lunar, né? Então, o nosso organismo funciona baseado nas horas do dia. Por exemplo, supostamente, nós deveríamos dormir antes das 11 e acordar antes das 7, porque o fígado tem seu horário para trabalhar durante a noite, fazer a limpeza, depois vem intestinos grosso, depois intestino fino, baço, não sei o quê, papá. Durante todo o dia também existe uma roda de horário, né, dos órgãos que funcionam de acordo com a hora do dia e o ciclo lunar. Inclusive, a gravidez funciona em cima do ciclo lunar. Quer dizer, isso hoje em dia ninguém está nem aí, né? Quer dizer, ninguém, eu digo assim, a maior parte das pessoas dorme qualquer hora, levanta qualquer hora, e papapá, ninguém está nem aí se o fígado está funcionando ou não está funcionando, né? Então, quer dizer, é uma verdadeira mixórdia, né? Mas ainda há pessoas que procuram seguir, sim, a viver em harmonia, né? Em sintonia com a natureza, que é muito importante. E a roda do ano está nesse sentido, de você poder passar de gerações para gerações a informação do que deve ser feito, o que deve ser comemorado naquela época. A cultura, né, de um povo ou de alguns povos, né, que está representada aí na roda do ano. Né? Eu quero complementar que essa diferença de datas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul se dá justamente por conta das estações. Porque aqui no Brasil, que é hemisfério sul, nós estamos entrando no inverno.
mesmo o nosso inverno sendo diferente, é o inverno, né? E geralmente o Samhain se comemora no inverno, que tem toda uma história, né? Quando a gente fala de Samhain, né? Que é a descida da deusa. Existem várias representações, né? Sobre a história de Samhain, mas uma delas a gente pode usar o exemplo de Perséfone, quando Perséfone se alimenta da romã e desce até o Hades, né? E aí, enquanto ela está no Hades, tudo que é relacionado a florescer, a frutificar, é meio que congelado, porque ela não está presente, e esse tempo em que ela passa no Hades é o tempo em que acontece o inverno, e quando ela volta, tudo floresce novamente, né? Então, por isso que a gente fala, geralmente, quando a gente está falando de Samhain, da descida da deusa, né? Então, a gente, no meu grupo, a gente fala, né? E aí, como é que você está se organizando? Você está em sintonia com a descida? Porque é um momento de recolhimento que a gente vive, né? Esse momento da morte, né? Que é a morte do Deus Sol, né? Em que a deusa está fazendo a despedida do Deus Sol, né? E ele parte, e aí ela tá ali nessa tristeza, ela já está na face da deusa anciã, né? E aí ele parte e a deusa fica ali no momento do luto, que é o momento do recolhimento, né? Então existem várias conexões quando a gente fala de cada sabá, e acho que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre cada um Eu não sei individualmente. se vai dar tempo, né? Porque vou Não, falar a gente cada pode. um. Acho que dá para a gente, pelo menos, fazer um comentário, porque do primeiro aqui eu já falei. E como que a gente celebra Samhain, por exemplo, tá? Vou falar rapidinho. Então, no hemisfério norte, 31 de outubro, e aqui no hemisfério sul, 1º de maio. Essa data é uma data um pouco flutuante, né? Alguns grupos, né, celebram exatamente o dia, outros esperam a abertura mesmo do portal astrológico para poder fazer a celebração, né? E esse momento é um momento em que a gente celebra os nossos ancestrais, onde o véu entre vivos e mortos fica mais fino, mais tênue, e aí é o momento em que a gente tem a oportunidade de fazer a conexão com aqueles que partiram, né? E de se despedir, se conectar com aqueles que partiram, né? Esse é o momento em que a gente celebra Samhain. Tem várias deusas que estão conectadas, porque, além disso, esse sabá significa uma conexão com as nossas sombras, né? Então, a gente vai olhar para as nossas sombras, a gente vai fazer a conexão com as nossas sombras. Lembrando que, acho que eu comentei isso no outro bate-papo, quando a gente fala de sombra, não dá para apagar a sombra, né? Existem algumas religiões aí que têm essa teoria aí, essa postura, esse pensamento de que a gente tem que negar tudo que é sombra, mas o correto é que nós integremos a nossa sombra, que nós aprendamos a lidar com ela, nós tenhamos consciência de que ela existe e que a gente consiga, entenda e saiba lidar com ela. Alguém quer fazer um comentário aí? Só. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, o nascimento da religião tem alguma relação com os sabás? Depende de que religião. Depende, o cristianismo não tem nenhuma relação com sabá. O cristianismo nasce com... A religião de uma forma geral, a religião pagã, o xamanismo, tem alguma relação com a estação do ano? Sim, mas foi justamente essa convivência com a natureza, esse perceber do passar das estações, etc., que foi criando a religião, né? Que, por exemplo, o Wicca, que a Diana comentou, é uma religião, né? Moderna, é um novo paganismo, né? Que eles chamam. Então, mas é uma religião. Agora, por exemplo, um bruxo, ele não é bem um religioso, não é?
ele é meio que, assim, vamos dizer, laico, né? Mas, embora ele entenda, ele compreenda e aceite os deuses, as forças, etc. e tal, mas não é exatamente uma religião. Tanto é que existe uma diversidade de formas de se entender, de se praticar a bruxaria, etc. e tal, porque não existe assim um, um modus operandi oficial, como existe, por exemplo, a Igreja Católica, que a Igreja faz todo o ritual, toda a liturgia da Igreja, e todos os que se querem se dizer católicos têm que seguir aquela liturgia. Assim vai para outras religiões, etc. E tal. Mas no caso da bruxaria, não. Existe uma linha mestra, digamos assim, mas é muito comum você ver alguns grupos, alguns covens, algumas escolas, etc., tal, praticar com algumas variações, com alguma coisa, porque não existe essa liturgia rígida, né? Então, por isso que eu não digo que é uma religião, né? É mais uma filosofia de vida, né? Principalmente, né? Agora, só para ilustrar o que ela falou, as cores do Samhain, ou do Samhain, preto e laranja, não é? Ervas que se usam naquela noz moscada, sálvia, menta, mirra, patchouli, artemisia, que é uma erva muito ligada com a lua, né? Com Artemis, né? Alecrim, musgo, calêndula, louro e mandrágora. Ah, mandrágora, né? É muito É bruxo isso, né? dificílimo de encontrar, É super raro. difícil. E as atividades geralmente é tomar resoluções para serem colocadas em prática no próximo ano, já que o Samhain é o final do ano, né? Queima de pedidos, É o ano novo dos bruxos. isso. Queima de pedidos, confeccionar um jack ou lantern, que é aquela Abóbora. abóbora, Ah, né? eu Como é que se diz? É a própria do Halloween, que nada mais é do que uma modernização, né, da comemoração, fazer oferendas de maçãs e pães nos jardins aos ancestrais. E tem também um costume muito bacana de algumas linhas de bruxos, né, como a que eu pertenço, que quando, por exemplo, tem família ou amigos vão comemorar o Samhain ou o Samhain, cada um traz um prato para a festa, né? Porque toda festa de bruxo tem comida, muita né? comida. Então, e bebida, né? Então, eles trazem pratos preferidos dos seus ancestrais. Por exemplo, eu levaria um prato preferido da minha mãe, a minha mãe está viva, né, no caso, mas do meu pai, que já foi, etc. E tal. E ao comer esse prato, que era favorito do meu pai, eu estaria renovando essa conexão com ele, né? Então é muito legal isso, né? Então são coisas assim que você vê que são muito mais afetivas do que algumas comemorações de outras religiões, que são uma coisa seca e sem grande afetividade, né? E algumas pessoas falam bastante, né? Eu vi, ai, mas tem caveira, que medo. Gente, a gente está celebrando ali as pessoas que morreram. Então, a caveira, ela é um símbolo de desencarne, né? De morte. Não no sentido negativo, mas no sentido de representação mesmo. E aí a gente vai para o próximo, que a gente vai celebrar agora, o próximo sabá, que vai ser um solstício de inverno, que é Iuli, né? É, é, Iuli a gente vai falar, né, que é quando o Deus Sol vai renascer, né? Que o Deus foi lá, lembra que eu comentei, a deusa se despediu, ele partiu para o país do verão, né? Porque ele é a morte dele. E em Iuli, a deusa está ali gestando a criança da promessa. É uma simbologia tão linda. Eu sou suspeita para falar porque eu acho muito linda, é né? linda, a religião é linda, né? Ela é muito bonita. E aí ela está ali gestando a criança da promessa, né? Que vai renascer, né? Em Iuli. Iuli aqui no Brasil, no hemisfério
Sul é comemorado dia 21 de junho e no hemisfério norte é celebrado dia 21 de dezembro, né? Pode continuar aí, Lux, pode falar. Não, eu só queria, porque às vezes a gente esquece das coisas, né? Para ser um programa informativo, o que é o solstício de inverno? É o dia mais longo do ano, né? É onde tem a menor quantidade de luz no ano. O que é o solstício de verão? É o dia mais longo do ano. Não, quer dizer, a duração é 24 horas, mas a quantidade de luz é maior, porque é o momento em que a Terra está mais exposta ao Sol, né? Então, é o dia que tem a luz dura o maior tempo possível. E os equinócios, tanto o de primavera quanto o de outono, é o momento em que isso está equilibrado, que a luz e a sombra estão equilibradas, né? Porque a Terra está na metade da trajetória. Então é bom falar isso, porque às vezes a gente está falando e as pessoas não sabem e aí perdem um pouco da informação, né? Você falou do Iule, né, que é justamente a promessa, né, é a esperança, né, do que virá, né, depois de passar pelo inverno. Que, aliás, o Iule ainda está no inverno, né? Nós só vamos acabar essa tristeza em Ostara, que é a minha estação preferida. Mas tudo bem. Mas eu amo Samhain e amo Beltane. Sim, eu gosto de tudo, mas como eu detesto frio, então eu gosto muito de quando está chegando em Ostara. Mas... Aliás, eu quero sugerir, quem não ouviu ainda, o álbum do Bruxedo, gente, está maravilhoso. Bruxedo, a roda do ano. Entrem no Spotify, ouçam. É simplesmente maravilhoso. Eles cantam todos os sabás. É lindo de viver, gente. Não dá. Você não consegue descobrir qual é o mais bonito, porque são muito lindos mesmo os sabás. As cores do Yule, que, como você falou, no hemisfério norte é quase em cima do Natal, 21, né? Aliás, algumas comemorações chegam lá. Olha só as cores do Yule, para vocês verem. Vermelho, verde, dourado e branco. Ou seja, né, são as mesmíssimas cores do Natal, né? Ervas são alecrim, hibisco, cedro, louro, pedras, rubi, granada, olho de gato. As atividades contar com a família, né? Decorar a árvore do Yule, que é a árvore de Natal. Igualzinha. Né? Trocar sinos para homenagear as fadas. Fazer colocar guirlandas, né? Espalhar hibisco pela casa, colher folhas verdes e queimá-las no embolic, né? Que é um outro sabá que vem aí. Fazer a boneca de milho, que aqui no Brasil nós não temos muito assim. Fazer a tora do... Você faz? Então, eu digo assim, católicos, né? Os católicos não adotaram essa... Não. E a comida são bolos de frutas, nozes, pães, vinho quente e normal, maçãs e doce de abóbora. Né? Tudo que tem no Natal, praticamente, Natal. Né? E aí, a gente vai para o próximo, que é Imbolc. Imbolc, aqui a gente celebra 1º de agosto e no hemisfério norte, 1º de fevereiro, né? Imbolc é chamado também de Candlemas, porque é o senhor das velas, né? Candle de vela, né? Então, Candleman, senhor da luz, ou Candelária, né? Em português. E a gente vai celebrar aí o despertar da Terra, né? E o crescente poder do Sol que está ali, né? A deusa é venerada no seu aspecto da Virgem da Luz, né? E é o momento que ela está ali renascendo, onde o Deus está renascendo, né? É o período de Imbolc. Então, as cores são vermelho, laranja e branco, as ervas sálvia, calêndula, manjericão, verbena e mirra, pedras citrino, turmalina negra, turmalina verde, hematita, ágata, vermelho e topázio. As atividades é queimar
todos os enfeites do Yule, fazer uma cama para Bridget, que é uma deusa também, né? Fazer a roda das velas, pendurar uma cruz de Bridget na porta da casa, varrer a casa, sim, com a vassoura mágica, isso é muito interessante, né? Porque o pessoal pensa que as bruxas voam na vassoura, mas não, a vassoura mágica, você varre sem tocar o chão, não é? Não precisa fazer uma... Né? É a forma de você tirar todas as energias negativas da casa, etc. e tal, né? Bem interessante isso. Limpar seu espaço sagrado, né? O altar, para quem tem, né? Instrumentos, fazer travesseiros dos sonhos, abençoar as velas a serem usadas. Isso está tudo na internet. Eu vou depois colocar um link aí, né? Vou dar para o Ganesha colocar um link para as pessoas. Comidas, bolos de frutas, tortas de maçãs, pães, vinho, todos os tipos de chás. Amo, amo, amo. Aliás, o que eu mais gosto, né? Mentira, eu gosto de tudo, mas que realmente as comidas, gente. Aí tem uma bruxa maravilhosa no meu grupo que ela fala assim, eu falo assim para ela sempre: venha alimentada, porque a senhora sabe que só pode comer no final. Aí ela, mesmo comendo, eu chego aqui, eu olho as comidas, eu fico com fome, porque eu amo a comida ritual, gente. É maravilhoso mesmo. E aí nós vamos para o próximo sabá, que acontece 21 de setembro aqui para nós e 21 de março no Hemisfério Norte, que é Ostara, que aí acontece no equinócio de primavera, quando noite e dia são iguais, né? E em Ostara, aí a terra já começa a florescer, quase não, já é um sabá que celebra a primavera, né? O florescimento. E aí é engraçado que a gente tem como representação de Ostara, né, a senhora de Ostara, que é Eostre, e ela tem lá os coelhinhos, gente. Por que o coelhinho? Porque o coelhinho é a fertilidade. Então a galera pegou, né, e colocou, né, porque acontece 21 de março, como a Páscoa. Olha só, qual é o símbolo da Páscoa? O coelhinho e os ovinhos também, que é um símbolo de renovação, é um símbolo de vida. E a galera sincretizou, né, a Igreja Católica, né, de uma maneira bem espertinha, sincretizou, e aí na Páscoa a gente tem o coelhinho da Páscoa trazendo ovos de chocolate. Mas se você for olhar no passado, eram ovos cozidos, e ainda existem alguns países que têm a tradição de pintar ovos cozidos, né, e usar esses ovos, né. Então é uma celebração que não tem a ver mesmo com a Páscoa cristã, né? Que não tem nada a ver, nem a ver com o Pessach judaico, que é outra coisa, faz um outro tipo de celebração. Isso, inclusive a palavra em inglês Easter, que é Páscoa, vem de Ostara, né? De Ostara. Então, Easter, né? E outra coisa, eles têm o costume de pintar os ovos, e eu morei nos Estados Unidos um certo tempo, eles escondiam os ovos pelos jardins, ia para a criançada ir procurar, né? E aí, né, achei e tal, aquelas coisas. Depois os ovos, naturalmente, são usados, mas tinha esse costume de pintar e depois jogar, esconder os ovos pelo lugar, e a criançada saía à procura dos ovos da Páscoa, né? The Easter Egg. Então é isso. Cores, verde, amarelo e branco, deuses jovens da fertilidade, né? A deusa no seu aspecto de virgem da primavera. Muito bem. Ervas, Tanchangen. Tanchagem. É uma erva maravilhosa para vaporização de útero. Nunca vi essa erva na minha vida. Eu uso lavanda, bastante. manjerona, alecrim, lilás, violetas, limão, bálsamo, madressilva, musgo de carvalho, rosas, sabugueiro, salgueiro, açafrão, que também é cúrcuma, né? Narciso, junquilho, tulipa, cravos e verbena. Pedras, quartzo branco, quartzo rosa, ágata, lápis lazuli, amazonita, citrino. Atividades: caminhar pelo campo para colher flores, enfeitar toda a casa com elas, celebrar a natureza, fazendo uma oferenda aos elementais, agradecendo pela beleza proporcionada pela primavera. Plantar uma árvore
ou flores, fazer um jardim, colorir ovos e enfeitá-los, né, com os símbolos da fertilidade, levar um buquê de flores para uma nascente em homenagem ao espírito da primavera. Né? As comidas são ovos, cremes, pães, saladas, bolos de mel, vinho, ponche e leite e iogurte. Eu só estou tentando lembrar. Não, acho que Maple é em Beltane, né? Pode ser, Meu, maple é uma árvore, né, da qual eles tiram é isso mesmo. Não, não, não. Maple. É em Maple. Beltane. É o Maple que a gente faz a dança das fitas, é em Beltane. Que é o Isso. próximo sabá. O próximo sabá é Beltane, que é um dos meus favoritos, que aqui a gente celebra dia 31 de outubro e no Hemisfério Norte, 1º de maio, por isso que chama Maple, pau ou mastro de maio, né? Onde aí acontece uma celebração muito especial que alguns clãs celebram, que é o grande rito, que é o momento do encontro sexual do deus com a deusa, né? E, simbolicamente, nós usamos a taça com o átame dentro da taça, que é uma celebração muito maravilhosa, muito mágica, e alguns clãs celebram literalmente. Então, quem é casado e tal, e vai celebrar ali a dois, não tem momento melhor do que você ir lá e fazer um amorzinho, né, celebrando o grande rito, porque o grande rito é o momento, né, do encontro sexual entre o Deus e a deusa. E se celebra também com o Maypole, onde a gente coloca várias fitas nesse mastro e a gente vai dançando e vai entrelaçando as fitas coloridas, né, que a gente chama desse Maypole, que é muito bonito, onde a gente dança e celebra. É o casamento, né, entre o Deus e a deusa. Aliás, existem alguns casais pagãos que gostam de reforçar seus votos em Beltane, que gostam de se casar em Beltane, né? Porque é muito auspicioso em se reforçar as alianças em Beltane. Lux. Então, cor verde, rosa e vermelho. Deuses da floresta, fertilidade, sexualidade, a deusa no seu aspecto fertilizadora e o deus como fecundador, né? Ervas, sangue de dragão, samambaia, cogumelos. Pedras, malaquita, quartzo rosa, turmalina, quartzo verde, amazonita e aventurina. Atividades é pular fogueira de Beltane, guardar Adoro. as cinzas da fogueira para utilizar em encantamentos de fertilidade, abençoar as pessoas e objetos, dançar em volta do mastro de Beltane, que é isso aí que você chama de Maypole, colocar uma tira de tecido em uma árvore, fazendo pedidos ao povo das fadas, fazer uma oferenda ao povo das fadas, fazer guirlandas para serem colocadas nas cabeças durante o rito e fazer um pacote de Beltane para ser queimado. A comida são bolos de cereja, saladas, tortas, bolos, vinhos e suco. Muito bem. Tudo bem primaveril, tudo bem da estação. Eu faço tudo. Eu faço a guirlanda, eu adoro. Esse é um momento que dentro do meu grupo, assim, a gente fica super conectado. Aliás, essas atividades, né, que algumas pessoas falam assim, nossa, mas você vai fazer isso, dá trabalho e tal. É o que tem de mais legal, essa simbologia, né, dentro dos sabás. Aliás, eu gostaria de fazer um comentário. Eu gosto, dentro do meu grupo, a gente gosta de fazer as iniciações em Samhain. É um ótimo momento para você trabalhar morte e renascimento. Então, as iniciações, quando a gente vai falar de iniciações, né, elas são uma morte para esse mundo, né, esse mundo mortal, onde não se vê, né, esse mundo, como é que eu posso dizer, para a vida secular e o renascimento para a vida espiritual, para a vida do bruxo. Por isso que alguns clãs, incluindo o meu, geralmente gostam de celebrar as iniciações
no Sabá de Samhain, né? Lamas é o próximo, não, desculpa, é Lita o próximo, que é, ai, eu amo Lita, Lita é o Sabá do verão, né? Ai, é o solstício de verão, é uma delícia. E a gente celebra... Opa. Siri tá louca aqui. E a gente celebra aqui no hemisfério sul, dia 21 de dezembro, que é o nosso verão, e no hemisfério norte se celebra 21 de junho, né, que é justamente o solstício de verão, onde a gente vai celebrar o aspecto do Deus totalmente solar, é a luz com seu poder, né, ele é coroado como o Senhor da Luz, é uma época de fartura, de celebração, que é essa época de 21 de junho, que a gente chama, inclusive, de uma época da primeira colheita, que a gente vai fazer a primeira colheita. Acho que, se eu não me engano, nós temos 3 colheitas, Lita, Lamas e Mabon, que são os 3 períodos da colheita, e quando a gente vai para Samhain, a gente já não tem mais colheita, porque já é praticamente o inverno. Pode falar, Lux. Então, cores: laranja, amarelo, verde, azul e branco, deuses, todos os deuses solares e deuses da fertilidade. Erva, sálvia, menta, alecrim, tomilho, samambaia, verbena, anis estrelado. Pedras, rubi, conchas do mar, quartzo branco, citrino, cornalina e turmalina amarela. As atividades é pular uma fogueira, um caldeirão com chamas ou vela, pintar runas e outros símbolos mágicos para proteção, colher ou comprar ervas e pedras, fazer uma varinha, fazer uma coleira de bruxa, acender velas e oferendas ao povo das fadas, pendurar ervas na lareira, sala e cozinha para secarem. Comidas: frutas, vegetais frescos, patê de ervas, pães de cereais, vinho, cerveja e água. Quero lembrar, né? Em cada sabá, a gente é o momento da gente consagrar e utilizar elementos do sabá, onde a gente vai preparar ferramentas mágicas. Por exemplo, em Yule, tem a tora de Yule. Quando a gente queima a tora de Yule, a cinza da tora de Yule a gente usa para fazer água lustral, que é uma água encantada que a gente usa, uma água mágica que a gente usa em algumas determinadas celebrações. Samhain, por exemplo, é um bom momento para você consagrar oráculos, porque quando você está falando dos oráculos, os oráculos eles têm conexão com o mundo espiritual. Então, você consagra, um momento bom para você consagrar um oráculo, para que esse oráculo tenha mais facilidade de se conectar com o mundo dos mortos, né? E assim, como eu falei, Beltane, para você fazer alianças, é legal você consagrar anéis mágicos, né? Consagrar a sua relação, né? Reiterar votos, coisas desse tipo, né? Fazer ritos de passagem, por exemplo, batismo de criança, né, casamento e tal. Bom, depois de Lita, nós vamos para Lamas. Lamas, ou também conhecido como Lughnasadh, porque é a celebração do Senhor de Lugh, é o tempo dessa, que eu falei para vocês, da colheita do trigo, né? Quando, no passado, os povos pagãos, eles plantavam e eles celebravam essa colheita, esse momento, né, da colheita. Era uma festa de muita alegria, porque era como se fosse, teoricamente, não é ainda a ação de graças, mas é um momento em que eles já estão começando a fazer o processo de agradecimento, né, onde a deusa está no seu aspecto de rainha da terra. No hemisfério sul, a gente comemora no dia 2 de fevereiro, né, e no hemisfério norte se celebra dia 1º de agosto. Então, cores do Lughnasadh, ou então do Lamas: marrom, laranja, vermelho e amarelo, deuses das colheitas e dos grãos. Ervas: flor de trevo, verbena, arroz, alho, trigo, murta, cebola, manjericão, calêndula,
confrei e era. Pedras, olho de gato, citrino, aventurina e rodorocrocita. Atividades: fazer pão de lamas, fazer velas para honrar a deusa e o deus, coletar água de chuva para uso de feitiços e potencializar objetos mágicos, criar e enterrar uma garrafa de bruxa. Esse negócio da garrafa de bruxa. Fazer uma boneca de milho e guardar para o próximo embole. E fazer uma roda de milho. Essa garrafa de bruxa, você quer explicar o que é? A garrafa de bruxa, eu faço a garrafa de bruxa, que é uma garrafa mágica, onde você coloca os grãos de... Tem gente que usa cornucópia, né? Eu gosto de usar a garrafa mesmo, eu tenho uma garrafa, então eu compro uma garrafa bem bonita, e aí eu vou colocando e vou fazendo todo um feitiço que é para prosperidade. Você vai colocar pó de café, você vai colocar lentilha, vai colocar milho, vai colocar arroz, feijão, todos esses grãos, né? E aí você coloca gotas de água da chuva, você coloca conchinhas dentro, que é uma garrafa mágica que você utiliza para prosperidade, né? Tem gente que enterra, eu não enterro a minha porque eu deixo ela no meu altar e toda vez que eu vou fazer qualquer magia relacionada com prosperidade, eu ativo a minha garrafa. Então eu tenho a minha garrafinha maravilhosa lá no meu altar. Certo. Então também tem a boneca de milho, né? Que vai fazer agora, será vestida e colocada na cama de noiva, né? Em boda. Olha, e detalhe, você pode colocar essa bonequinha de milho também na sua cozinha. A minha está na minha cozinha porque ela traz fartura, ela é um símbolo de prosperidade. Então, essa bonequinha de milho geralmente a gente deixa na cozinha para atrair prosperidade. Comidas e bebidas: ervas frescas, frutas e vegetais, pão de milho, amoras pretas, tortas, cidra, vinho de pétala de rosas. Delicioso. Bom, vamos lá. Para o último sabá, que é Meibon. E aí, Meibon a gente está fechando, né? Que acontece no equinócio de outono. E aqui a gente celebra 21 de março. E lá no hemisfério norte, 21 de setembro, né? Que é o equinócio de outono, onde o dia e a noite se tornam iguais, né? À medida que as sombras começam a aumentar, porque a gente já começa a se preparar para a descida da deusa. Também, Meibon também é um momento legal para a gente consagrar oráculos, né? Já começa em Meibon aqui. Aqui a nossa janela é em março, então a gente às vezes, né? O meu grupo, a gente celebra geralmente quando a gente tem a entrada, né, em peixes, do signo de peixes, né? Para corroborar com essa energia mais espiritual. Então, é um momento legal para você também consagrar oráculos, porque ele vai... É diferente consagrar em Meibon e consagrar em Samhain, tá? Em Meibon, eu consagrei alguns oráculos em Meibon, eu reitero, às vezes, a minha consagração em Meibon, porque Meibon a gente vai lidar com o mundo espiritual, mas em Samhain a gente lida com o mundo dos mortos. Então, quando a gente quer esse contato com os mortos, aliás, tem outra coisa que a gente faz de Samhain, que é a consagração do espelho negro também. E o espelho negro também é usado para a gente estabelecer essa conexão com o mundo dos mortos. E Meibon, a gente começa a se preparar para a descida, né? Porque o próximo sabá já é Samhain. Então a gente começa a fazer essa preparação para a descida da deusa. Então, o momento é um rito mais sério, onde, né? E quando chega em Samhain é uma celebração bem séria, diferente dos outros. Os outros têm muita dança. Não vou negar que eu também dou a minha dançadinha, né? Quem me segue lá no Instagram viu, até publiquei um vídeo lá de Samhain, onde eu estou
dançando, né? É um momento muito mágico. Esses momentos de celebração são momentos em que a gente pode estar em conexão com os nossos irmãos e irmãs e a gente pode celebrar a natureza, que eu acho fundamental. Lux, pode falar da correspondência? Então, cores do Mabon. Eu sou contra ficar falando em inglês, tá? Estamos no Brasil, fala com sotaque brasileiro. Mabon. Tudo bem. Cores marrom, verde, amarelo e vermelho. Deuses do vinho e da colheita. Ervas, alecrim, calêndula, sálvia, folhas e cascas, camomila, girassol, trigo, folhas de carvalho, maçã ou semente de maçã. Pedras, citrino, topázio, amarelo, olho de gato, aventurina. Atividades, fazer uma cornucópia da prosperidade, que é um símbolo muito conhecido, né? Fazer bonecas, bom, acho que hoje em dia nem tanto, mas já foi. De maçãs, né? Fazer vassoura mágica, fazer amuletos, encher uma tigela com frutas e folhas e oferecer aos deuses, uma oferenda, né? Comidas, abóboras, todos os tipos de grãos, pães, bolos, todos os tipos de raízes, batatas, nozes, cidra com canela e vinho. Agora, só um comentário daquele negócio da garrafa de bruxa. Tem gente que, bom, no seu caso é uma coisa bastante legal, mas tem gente que faz umas garrafas de bruxas meio estranhas, inclusive até com urina e tudo mais, né? Tem essas. É porque tem dois tipos de garrafa. Tem a garrafa da prosperidade e tem a garrafa de proteção. Então, a de proteção vai, inclusive, pó de ferro, faz-se algumas misturas, né? Você escolhe o que você quer fazer. Eu faço a da prosperidade porque eu uso outro tipo de proteção aqui em casa. Então, eu acho assim que esse momento, voltando para as celebrações, né? São momentos muito mágicos. É um momento em que a gente está se reconectando. E eu acho que não faz sentido a gente estar num planeta tão incrível, tão maravilhoso, onde a gente depende totalmente, 100% da natureza e a gente não se reconectar com ela, porque ela oferece uma energia, sabe, o nosso poder vem da natureza. Então, eu acho assim, celebrar a natureza é você se colocar em contato com os deuses, porque é de onde nós viemos, né? São as nossas raízes, a nossa identidade é a natureza, e nós somos a natureza. Né? E é um momento maravilhoso de confraternizar. Né? Então, minha sugestão, se organize. Pode começar pequeno, mas celebre, porque é algo muito maravilhoso. Para mim, os dias de celebração de Sabá, na verdade, a semana, gente, ninguém me procure, ninguém fale comigo, porque eu estou louca organizando, né? No meu grupo, lá no meu clã, eu estou organizando o Sabá e já estou vendo as ervas, estou pesquisando qual vai ser a temática, estou sentindo a energia, né? E estou passando as instruções, né? A gente, na semana, assim, do Sabá, eu não sei como é que é para vocês, mas para mim é muito mágico, muito maravilhoso. Eu estou pensando nos alimentos, porque eu trabalho muito com alimentos fermentados, porque eles simbolizam, né? As cidras, né? Os vinhos, os pães. Então, é um momento que a gente já começa a preparação, já começa a ver o que a gente vai celebrar, né? Dentro do nosso sabá, porque dentro pelo menos no meu clã é assim, dentro da nossa celebração, a gente tem um momento que é um momento onde a gente tem a liberdade de fazer o nosso ritual. Então, a gente tem todo o processo e no meio onde a gente faz o nosso rito mesmo. Então, os membros do meu clã, eles têm possibilidade de trazer os seus ritos e a gente compartilha esses ritos que são pensados por eles, pelos bruxos, né? E a gente compartilha esses ritos e a gente celebra. E é um momento de muita alegria, de muita dança, de muita festa. Eu reconheço que nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, infelizmente, é um momento que a gente
não tem muito como se reunir, né, nos grupos, é algo bem delicado, né? Eu confesso para vocês que eu me reúno, porque são pouquíssimas pessoas, nosso grupo é bem pequeno, são 5 pessoas, né? Aliás, eu recomendo que não sejam grupos grandes, para quem vai trabalhar com Coven, eu sugiro que seja no máximo 13 pessoas, porque saiu daí já vai uma outra vibe, uma outra questão aí para você conseguir administrar, mas eu acho que o ideal no máximo 13 pessoas, e é um momento maravilhoso. E se você é solitário, celebre do mesmo jeito, aproveite a energia, porque existe uma egrégora toda girando em torno, né, dessa celebração, e essa egrégora é muito poderosa, né? Então, minha sugestão pegue uma carona nessa egrégora, nessa vibe maravilhosa que rola durante os sabás, e celebre. Sempre lembrando sua ligação com a natureza, observar as mudanças da natureza, observar que todo o ciclo da natureza simboliza a nossa vida, né? Nós nascemos na primavera, que é a nossa primavera, né? Depois vamos amadurecendo, crescendo, que é o nosso verão, né? E depois começa o outono, né? A gente se multiplica, peraí, a gente vai se É, multiplicar. então, mas muito bem. Aí depois vem o outono e, por fim, o inverno, que é o fim da nossa vida, né? Exatamente. Então, todo esse simbolismo precisa ser pensado, precisa ser absorvido, né? Que é o sentido da vida, né? A mostra do que nós somos, do que nos aguarda, né? E também que nós saibamos viver cada um dos momentos da nossa vida, essas estações da nossa vida, da melhor forma possível, né? Com equilíbrio e, principalmente, aproveitando o que a vida tem de bom, né? Aprendendo, etc. e tal. Acima de tudo, né? A roda do ano é o simbolismo da jornada que nós temos ao longo da nossa vida. Então é isso. Eu acho isso muito lindo. A gente É uma pensar religião, nisso. ou é uma religião, uma filosofia muito bonita, né? Eu me lembro que uma vez eu estava com um sacerdote de Wicca, né? E ele comentando com o seu seguidor, eu não sigo a Wicca porque eu não sou religioso, mas eu frequento, às vezes vou e tal. Então, ele comentando, assim, falando essas coisas, ele, assim, espontâneo, ai, gente, mas que religião linda, né? Quer dizer, porque é realmente muito legal, né? Muito bacana. É linda porque ela dá para nós uma liberdade, né? Como você estava falando no começo, a gente não tem essa coisa, né? Essa Uma coisa liturgia fixa, doutrinária. né? Né? Dogma, né? O dogma, né? A gente tem uma liberdade de culto, né? E a gente tem essa liberdade de cultuar e de entender. Eu acho que, acima de tudo, a roda do ano é uma questão de entendimento. Olhe para você, olhe para a sua vida. A gente vive numa vida hoje super corrida em que a gente não tem tempo de se observar. E como você falou no começo, Lux, todas as nossas questões vêm dessa falta de conexão. Né? A gente se desconectou, a gente se perdeu, a gente não sabe mais quem a gente não entende mais. Quando a gente começa a se reconectar com a natureza, com os ciclos, com as fases, entender, porque tem gente que quer viver no verão o tempo inteiro, tem gente que quer estar alto astral e estar alegre, e se esquece que nós somos a natureza e a gente passa na nossa vida, energeticamente e na vida prática, pelas 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente vive isso, tem momentos, tem épocas que a gente está super, né? Para fora, tem momentos que a gente está mais recolhido. Isso vem dessa relação com a natureza, porque nós somos a natureza. E quanto mais a gente se desconecta, mais a gente adoece, mais a gente pira, mais a gente está perdido. Quanto mais a gente se conecta, mais a gente se cura, mais a gente se compreende, mais a gente compreende os outros, né? Melhor a gente fica em termos de saúde, em termos de energia, em termos de conexão espiritual.
Acho muito importante que a gente lembre disso. E, por fim, toda essa filosofia da roda do ano, ela acaba também por nos dar uma certa dica, que é como quando chega o inverno e então há a morte, né? Mas também há o renascimento. Então, é uma dica da natureza de dizendo assim, você está num ciclo, e mesmo a sua morte não significa necessariamente um fim definitivo, é apenas um passo para um novo ciclo, né? O que é muito importante, eu acho que isso é fundamental no entendimento, né? Que nós estamos em eternos ciclos, né? E, portanto, devemos ter essa visão esperançosa da existência, né? Sempre, Eu sempre. acho, eu acho que eu vou encerrar o programa, já está com 1 hora e 5 minutos, acho que já Ok. falamos bastante, né? Se, E, então, fale. se você gostou, se você quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, coloca aí pra gente, que a gente, com todo carinho, vai ler e vai te responder. Eu vou colocar o link dessas informações que eu peguei. Eu peguei na internet. Eu tenho outras fontes, mas eu preferi pegar isso aqui por justamente que eu posso colocar o link para vocês, se vocês quiserem ver com mais detalhes, né? E vocês vão lá, e de lá vocês também podem partir. Acho que isso aqui deve estar, se eu não me engano, na Wikipédia. Então, ali vocês podem partir para outras fontes e investigar um pouco mais, né? Que é uma coisa muito extensa para se fazer num programa de 1 hora, né? E a gente agradece vocês e até a semana que vem, se os deuses assim o permitirem, né? Até Tchau! lá. Tchau, tchau.